Paz seja com todos. Hoje nós vamos estudar aquela passagem da figueira que secou após Jesus proferir algumas palavras de juízo. Esta passagem pode ser encontrada no capítulo 21 do Evangelho de Mateus e também no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, mas hoje seguiremos pelo Evangelho de Mateus. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo. Por que Jesus amaldiçoou a figueira sem frutos? Pouco antes do episódio da figueira que secou, objeto do nosso estudo, vemos no mesmo capítulo 21 de Mateus que Jesus estava em Jerusalém e havia expulsado todos os que vendiam e compravam no templo, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele realizava curas e maravilhas, era aclamado pelas crianças no templo como filho de Davi, enquanto os principais dos sacerdotes e os escribas indignavam-se com ele. Depois de uma discussão com os líderes religiosos, ele saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Neste contexto ocorre o seguinte: vamos para a leitura da passagem. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então disse: "Nunca mais dê frutos." Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: "Como a figueira secou tão depressa?" Jesus respondeu: "Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão." Passagem breve, mas que nós podemos tirar muitas lições dela. O Senhor Jesus não amaldiçoou a árvore estéril simplesmente pelo fato de não produzir frutos para saciar-lhe a fome, mas porque, tendo muitas folhas, não possuía frutos. Em geral, a Bíblia menciona a figueira como emblema de Israel em sua prosperidade. 1 Reis 4:25. E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Oséias 9:10a. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. As figueiras daquela região dão frutos entre junho e agosto. Embora em Marcos 11:13 tenha sido mencionado que não era estação dos figos, visto que a narrativa ocorreu entre março e abril, diante da proximidade da Páscoa judaica, figueiras que tinham folhas vistosas nesta época indicavam frutos fora de estação, o que era uma bênção. Isso significa que as folhas aparentes na figueira indicavam que ali haveria figos. Mas o texto mostra que Jesus ficou frustrado ao encontrar somente folhas na árvore, proferindo palavras que a fizeram secar. Diante disto, quais lições podemos aprender desta passagem? A figueira simboliza Israel, que produzia folhas vistas ao longe, entretanto não dava frutos. Tal como Cristo inspecionou o templo e o encontrou cheio de corrupção ao invés de devoção a Deus, assim também inspecionou Israel buscando boas obras, mas não as encontrou. Por isso pronunciou juízo divino sobre a nação. A maldição profética de Cristo representa o definhar de Israel por sua religiosidade formal e hipócrita. Nós vimos que pouco antes desta passagem, Jesus inspeciona o templo, que era maravilhoso, ele havia sido embelezado na época por Herodes, o tetrarca, mas apesar da sua aparência deslumbrante, por dentro ele só encontrou corrupção. A figueira é a mesma coisa. Apesar de ser uma árvore vistosa, com muita folhagem, ao inspecionar mais de perto, não havia o que realmente importava. Pouco antes do início do ministério de Jesus, João Batista cobrava dos saduceus e fariseus que dessem frutos do arrependimento. Mateus 3, versos 8 a 10. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Agora o Messias estava entrando em Jerusalém,
onde seria rejeitado publicamente por Israel pela última vez, em que pesem todos os sinais messiânicos realizados. O murchar da figueira simboliza a condição dos judeus como um povo que rejeitou Cristo como seu redentor. Podemos citar outra passagem do Evangelho de Mateus que revela a condição em que se encontravam a maior parte dos israelitas da época, o que na realidade não é diferente da condição da população em geral dos dias de hoje. Hoje toda a população mundial de todas as nações se encontram nessa condição, de Mateus 15, versos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em muitos momentos, Jesus combateu a hipocrisia dos fariseus, mestres da lei, e do povo que gostava muito de uma vida de aparências, mas que não refletia o que de fato tinha em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas, e isso indicava que deveria ter frutos ali, mas não havia. Da mesma forma, muitos pareciam ser servos fiéis de Deus, mas não eram. Nós podemos ver isso claramente em Mateus 23, versos 5 a 7. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Filactérios eram aquelas caixinhas que eles usavam amarradas na testa com pedaços, com trechos da lei. Essas franjas, se eu não me engano, eram do talit, cada franja representava um mandamento, mas tudo isso era questão de aparência, porque na prática eles não estavam seguindo as leis, os estatutos, os preceitos de Deus. Uma vida de aparência sem frutos verdadeiros e proveitosos, decorrente de boas obras, destruirá a vida daquele que escolhe este caminho. A nação de Israel sofreria muito pela aparência de santidade que buscava esconder corações hipócritas e egoístas. Isto faria muito deles secar, entre aspas. Podemos citar uma passagem do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, na qual Jesus censura os líderes religiosos da época com ais de juízo. Essa passagem é bem conhecida. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Aqui Jesus ele foi bem duro com eles, mas era o que estava acontecendo. Interessante notar, no Antigo Testamento, que o profeta Jeremias tipifica o Mestre Jesus em sua época, enfrentando uma situação semelhante. Então Jeremias foi aquele profeta que foi separado por Deus antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe. Ele foi chamado para servir a Deus antes do seu nascimento. E ele tipifica a rejeição e os sofrimentos de Jesus. Jeremias 8,5. Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Temos também os versos 11 a 13 do capítulo 8 de Jeremias. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, paz, dizem, enquanto não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha e nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira e nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Olha que interessante essa passagem que eu destaquei.
Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, Deus. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. Então a gente vê uma total correlação entre aquele episódio de Jesus do Novo Testamento com essa passagem de Jeremias do Antigo Testamento. Embora os discípulos não tenham entendido o sentido profético daquele prodígio, eles ficaram maravilhados com o poder sobrenatural das palavras de Cristo, que fez com que a árvore secasse depressa. Diante disso, o Mestre Jesus aproveita a situação para falar-lhes sobre a necessidade de exercitarem a fé. Então os discípulos eles não entenderam na hora por que Jesus proferiu aquelas palavras contra a figueira secou depressa. Mas eles ficaram impressionados. E aí o que o mestre fez? Ele aproveitou para passar mais uma lição. Recordando aqui a passagem, versos 20 ao 22 de Mateus 21, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. O Senhor Jesus havia exortado os discípulos nesse sentido em outras oportunidades, como podemos ver em Mateus 16:8 e 17:20, por exemplo. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Em Mateus 17:20, ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Por fim, embora a maior parte das ovelhas da casa de Israel tenham se desviado e transpassado o seu rei, Deus, em sua misericórdia, reservou para si um remanescente fiel pela eleição da graça, bem como restabelecerá a sua aliança com Sião. Romanos 11:5. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então o apóstolo Paulo está falando justamente daqueles 144.000, 12.000 de cada tribo, que aceitaram Jesus como o Messias prometido e enviado para a redenção de Israel, para a redenção do povo judeu. Romanos 11:7, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Então a maior parte do povo judeu foi endurecido, teve os ouvidos e os olhos tampados, justamente para que a salvação também aproveitasse aos gentios. Temos que orar pelo povo judeu para que eles reconheçam o Mestre Jesus como o Messias prometido e enviado para a redenção de Israel e de todas as nações da terra. Pois quando isso acontecer, o Salvador retornará, conforme vemos em Mateus 23, se cumprindo a profecia de Zacarias 11-14. Então nós temos aqui em Mateus 23, nos últimos versos: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus deixa claro: vocês não me verão desde agora, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso está prestes a acontecer. E aí vão se cumprir essas profecias de Zacarias. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon, no vale do Megido. Zacarias 12, versos 10 e 11. Agora Zacarias 14, 4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras,
a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Isso já está próximo de acontecer, pois hoje existem mais de 1 milhão de judeus messiânicos no mundo e mais de 150 sinagogas messiânicas em Israel. Ou seja, os primeiros ramos se tornando tenros e brotando folhas, conforme mencionado em Mateus 24:32, aquele capítulo escatológico de Mateus. Concluindo o estudo, fomos chamados a frutificar. Por isso, essa lição de Jesus ainda é bastante atual, pois o coração humano continua produzindo aparências para esconder uma vida infrutífera e distante da vontade de Deus. Sempre que Deus olha para nós, Ele deseja encontrar bons frutos. Você tem bons frutos? Nós devemos nos analisar. Nós estamos andando como Jesus andou? Nós estamos tomando diariamente a nossa cruz e seguindo ao Mestre? Nós estamos nos esforçando para cumprir a lei de Deus, seus estatutos, seus mandamentos? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Com esta passagem de Efésios 2:10, a gente encerra o estudo de hoje. Gostaria de agradecer a presença e a participação de todos. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, porque isso ajuda na divulgação do vídeo pela plataforma do YouTube, para que possamos atingir cada vez mais almas. E também peço que compartilhe o vídeo em suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam absorver esta importante lição. Obrigado, fiquem na paz e na proteção do eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.